Ó, seguinte, nossa aula hoje, então, é sobre ainda o período colonial e o ciclo aí do açúcar, né? Então, algumas coisas que eu queria falar para vocês que é importante desse período. Então, a gente sabe que até 1530 a exploração do pau-brasil. Mas, até 1758, olha só, já estamos falando lá do século XVIII, havia possibilidade de escravização indígena. Então, a escravização indígena, ela aconteceu aqui no Brasil, certo? E eu estava lendo um documento ontem que me chamou bastante atenção, que era a bula papal, ou seja, um documento emitido pela igreja, falando nesse documento, ou seja, fomentando ou colocando, legalizando, essa é a palavra correta, a possibilidade de escravização indígena chamada através da guerra justa. Ou seja, se houvesse conflitos ou por motivos religiosos, né, os portugueses não poderiam utilizar-se da mão de obra escrava indígena. Então, aqui no Brasil, tá, houve a escravização indígena, só que houve uma resistência muito grande por parte da população nativa indígena no Brasil. O Boris Fausto, que é um autor muito importante, é um historiador muito importante, já caiu em várias provas de vestibular, Enem, ele fala o seguinte, que ele usa um conceito que é catástrofe demográfica. O que para o Boris Fausto é a catástrofe demográfica? É a dizimação, ou seja, a morte em grande escala da população nativa, da população indígena. Então, o europeu traz consigo as doenças que não são conhecidas pelos nativos brasileiros e dizima essa população. E um dos motivos da substituição da mão de obra indígena pela mão de obra escrava africana são em termos de números populacionais, ou seja, o Boris Fausto fala de catástrofe demográfica. Mas a gente tem que lembrar também da resistência indígena. Então, o indígena fugia, o indígena se embrenhava nas matas, o indígena começou a morar, a se tornar meio que recluso para que não houvesse essa exploração. A gente tem que desconstruir a ideia, porque o indígena então era preguiçoso e o africano tinha força de trabalho. Não é essa a lógica, são aspectos culturais. A população indígena ela vai resistir veementemente à escravização, porque o modo de vida deles é muito diferente. Então, a forma de organização deles, a autossuficiência, o que eles produzem somente para o que eles precisam, tem uma história de um diálogo entre o indígena e o português, e o indígena pergunta para o português a seguinte situação: vocês precisam se esquentar tanto assim lá na Europa? Ou seja, porque por conta do pau-brasil, a madeira para o indígena era utilizada para fogueira, para se esquentar. E ele faz essa pergunta para o português porque não tem um entendimento capitalista, mercantilista, que o europeu tem ligado à questão do lucro, né? E uma coisa importante para falar nessa troca de mão de obra, que é o fim da escravização ali indígena e a inserção da mão de obra escrava no Brasil, é a especialização do trabalho. Então, o europeu, especificamente o português, quando ele vai fazer o tráfico de escravos, que é altamente lucrativo, ele vai traficar e vai trazer para o Brasil a mão de obra especializada. Indivíduos, pessoas que dominem o cultivo da cana-de-açúcar, então não é de qualquer lugar que vem essa mão de obra da África. São de locais específicos onde havia a necessidade de se buscar essa mão de obra especializada, tanto para o cultivo da cana-de-açúcar, quanto para a mineração. Então, eles trouxeram da África essa mão de obra especializada, coisa que eles não sabiam fazer, por exemplo, e essa população tinha esse domínio. Isso é importante falar também, certo? O discurso na questão da escravização africana é muito forte, tá? Um discurso de superioridade por parte do europeu. Então, começou a se vigorar algumas teorias científicas nessa época, eles começaram
a escrever sobre a teoria da inferioridade, dizendo que o africano tinha um crânio menor do que o crânio do europeu, para fazer esse discurso ter validade. Outro discurso que era fortemente falado era dos descendentes, então eles diziam que os africanos eram descendentes de Cã. Cã era o filho renegado de Noé, então é um discurso religioso e um discurso aí de teoria científica. Uma coisa importante para a gente falar, em termos conceituais, é nós não utilizarmos, quando falarmos dos grupos nativos africanos, a palavra tribo. Ela meio que foi desconstruída agora, nos últimos anos, aí, pelos historiadores. Porque tribo é um termo, segundo os historiadores, carregado de preconceito, né? Historicamente falando. Então, nos últimos anos, os historiadores têm desconstruído o conceito tribo para essas diferenças étnicas dos grupos africanos por conta desse carregamento, vamos dizer aí, dentro do conceito de preconceitos estabelecidos. O que é importante a gente falar também nesse contexto também, da figura dos jesuítas, né? Então, nós vamos ter a figura dos jesuítas, a apostila também vai falar um pouquinho deles, mas de maneira en passant, rápida. Os jesuítas tiveram um papel fundamental nesse contexto entre a chegada da mão de obra escravocrata africana e a exploração da mão de obra indígena, onde nós vamos ter aí alguns pesquisadores mostrando que havia uma defesa por parte dos jesuítas aos grupos nativos indígenas, ao mesmo tempo a ideia de superioridade vigorava, porque apesar de alguns grupos jesuítas proteger os nativos, que são os indígenas, da própria escravização, ele impunha o aspecto cultural, o aspecto religioso. Então, a ideia de superioridade também está presente no discurso jesuítico, né? A ideia de catequização. Há de se lembrar também que haviam missões jesuíticas que efetivamente protegiam os nativos e haviam missões jesuíticas que tinham ali um contato direto com grupos da própria exploração indígena. Outra coisa que é fundamental a gente pensar durante esse período também é a figura do bandeirante, também tratada na apostila de forma muito rápida e en passant também. O que é importante a gente lembrar da figura dos bandeirantes é a seguinte situação. Os bandeirantes eles são vistos de duas maneiras. A maneira vista dos bandeirantes no quesito, vamos dizer assim, eles são vistos como heróis, por parte de alguns grupos de historiadores e pesquisadores, e são vistos também como vilões. Heróis para os paulistas, porque, afinal de contas, vão descobrir o minério, vão capturar nativos, vão capturar indígenas, vão explorar esses indígenas, e visto como vilões justamente por essa situação. Porque, principalmente em São Paulo, a questão da escravização indígena foi forte. E os bandeirantes tinham esse objetivo de adentrar nas matas para encontrar essa população, esse indígena que fugiu. Né? E o bandeirante, ele geralmente abandona a sua família e, às vezes, tem várias histórias que eles constituíram famílias onde eles se embrenhavam. Então, tem histórias de bandeirantes que tiveram contato com indígenas e até filhos com algumas indígenas, mas depois, quando voltaram das suas expedições, acabaram abandonando e esse sincretismo cultural aconteceu dessa maneira, ou seja, nós temos lá o bandeirante que sai para fazer uma expedição, a expedição demora meses, nessa expedição ele tem contato e relações com as nativas, com as indígenas, e quando eles voltam, né, depois dessas expedições que demoravam meses, eles acabam deixando para trás os seus filhos.
algo que é importante também a gente falar nessa visão do Bandeirante é como os paulistas têm isso muito forte, do heroísmo do Bandeirante por conta do ouro. Tá? É tão forte que, quando Getúlio Vargas chega ao poder, existem várias charges mostrando o Getúlio Vargas sendo sucumbido ou sendo destruído pelos bandeirantes, que é a figura heróica constituída por eles, né? Outra situação importante desse período é o pacto colonial, ou que a gente chama de exclusivo colonial. Eu estou trabalhando outro conceito, porque esses conceitos eles vão se alterando com o passar do tempo e depende da visão do historiador, ele vai trabalhar pacto colonial ou exclusivo colonial. De maneira geral, é muito mais comum o pacto colonial, mas tem se utilizado nos últimos anos o chamado exclusivo colonial. Então, só para vocês já entenderem, porque se nas suas leituras novas, ou quem for ler sobre a história do Brasil, e pegar esse conceito, vai dizer, mas do que se trata? Da mesma forma, né? O pacto colonial, o exclusivo colonial, era a ação que a metrópole tinha na sua colônia, que é o Brasil, para que, de maneira muito forte, o Brasil só comercializasse com Portugal, ou seja, só comprasse e vendesse para os portugueses, né? Então, esse exclusivo colonial ou pacto colonial é a ação da metrópole diretamente na sua colônia, com o objetivo, então, da colônia vender e comprar para os portugueses ou dos portugueses, ou seja, manter o monopólio comercial e assim aumentar a sua. Outra coisa importante da gente falar também, tá? Tem uma obra bem conhecida, que também já caiu em prova de vestibular e Enem, chamada Casa Grande Senzala. É uma obra do Freire, tá? E o Gilberto Freire, ele vai falar, é uma obra importantíssima, histórica, tá? Eu não estou desconsiderando a obra de maneira geral, mas nós temos que problematizá-la, porque no período que ela foi escrita, né, é um outro período histórico, de outras análises. Na obra Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire vai falar de uma, vamos dizer assim, de uma passividade por parte dos africanos, de uma relação tranquila e passiva entre o senhor do engenho, o dono do engenho e os seus escravos. Então, ela é uma obra altamente questionável e criticada por trazer isso, mas nós não podemos desconsiderá-la, porque ela é uma obra importantíssima, uma das mais importantes desse período histórico, que é o Brasil colonial, tá? Uma coisa importante para falar, a gente falando desse período do açúcar, tá? Gente, é que o Brasil hoje, por exemplo, eu andei dando uma pesquisada ontem, sempre foi o maior produtor de açúcar mundial. Nos últimos 2 anos, ele meio que perdeu o trono aí para a Índia. Na verdade, o açúcar não é nativo brasileiro, veio da Índia para o Brasil. Na verdade, já se plantava em alguns lugares do continente africano, então uma planta originária da Índia, que já era cultivada na África, e quando os portugueses chegaram aqui, perceberam que o solo do Brasil, do Nordeste brasileiro, era propício ao solo de massapê, um solo avermelhado, propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Pois bem, trouxeram essas mudas para cá e também a mão de obra especializada, que é a mão de obra africana. E nos últimos 2 anos, o Brasil, então, se constituiu historicamente o maior produtor de açúcar mundial e nos últimos 2 anos tem perdido aí, ficado no segundo lugar para a Índia novamente. A Índia sempre ficava atrás do Brasil como o segundo lugar com maior produção de cana-de-açúcar. Hoje, no Brasil, a região com maior produtividade de cana-de-açúcar é São Paulo, detém 60% da produção do açúcar e etanol aí, brasileiro, né? Nesse cenário atual, nessa conjuntura atual do açúcar. Muito bem, era uma coisa que demandava dinheiro,
Eu já disse para vocês, o engenho, a ideia de engenho colonial, ela é muito mais ampla do que a ideia de engenho hoje. Engenho colonial é toda a estrutura que dá conta da produção do açúcar, desde a casa grande, a senzala, a moenda, todo lugar específico para a produção do açúcar. No Brasil não tinham refinarias, né? Quem refinava o açúcar era a Holanda. O que é importante lembrar também é que era uma coisa muito cara, tá? Manter uma estrutura toda dessa de engenho colonial. O engenho vai durar muito tempo, mas quem comanda, o senhor do engenho, muitos vão falir, e aí vai ter uma troca ali dos donos de engenho. Por quê? Porque era um comércio, apesar de altamente lucrativo, no quesito que o açúcar era uma especiaria trocado por ouro, a economia oscilava. E o Brasil, como não tem refinaria, o açúcar saía daqui com o açúcar, praticamente o açúcar mascavo, não chegava a ser o açúcar mascavo, né? Ele saía como se fosse uma rapadura, tá? Daqui do Brasil. E quem refinava todo esse processo, quem fazia todo esse processo era a Holanda, né? E aí, então, esse produto com maior valor agregado era comercializado pelos holandeses. E isso eu falei na aula passada, né? Também que é importante. Olha só, começou aqui, além da questão do açúcar, que vocês não podem esquecer que é a plantation, tá? Então, quando eu lembro da conjuntura do açúcar no Brasil, eu tenho que lembrar da plantation. Então, coisas que eu não posso esquecer desse período histórico brasileiro. Monocultura, ou seja, é um incentivo de um único tipo de produto. Mão de obra escravocrata, ou escravista, da mesma forma. Grandes latifúndios, até a própria ideia de sesmarias, das divisões de terra, dessa desigualdade que nós temos no quesito terras no Brasil, e nós temos algo muito parecido no México também, essa questão ligada à terra, da legislação de terra, a legislação de terra é 1850. Então, nesse quesito da plantation, nós temos monocultura, mão de obra escrava, mercado consumidor para exportação, certo? E grandes latifúndios. Então, essas são as 4 características importantíssimas desse período histórico e da economia, que é o que vigora essa economia nesse período. Então, falar dessa conjuntura do açúcar é falar da escravização, que era altamente lucrativa, né? E falar da plantation, que vocês não podem esquecer da questão econômica, lembrando que tudo isso está dentro de um contexto mercantilista europeu. Outro aspecto importante desse período, então, deixa eu ver aqui, gente, tem que lembrar que Olinda, nessa época, tá? Vai ser Recife, é uma região importantíssima para o açúcar, né? A gente sabe muito bem que a capital hoje Recife é Pernambuco, mas naquele período histórico, Olinda é a capital do Recife e Olinda é importantíssimo no quesito do ciclo econômico que é o açúcar. Nesse período também, nós vamos ter a chamada União Ibérica, certo, gente? Então, é importante falar, a União Ibérica vai de 1580 a 1640. O que foi a União Ibérica? Foi a união dos Portugal e Espanha sob uma única coroa. Tá? Então, não é a união dos dois países, territorialmente falando, é a questão do poder político. Então, nós vamos ter a união de uma mesma coroa, Portugal e Espanha. O rei de Portugal vai morre em batalha, não tem sucessor, cria uma crise gigantesca, ferrenha na crise sucessória, e aí assume o rei da Espanha assume também a coroa portuguesa. O que isso vai ocasionar, tá, gente? Um problema para a Holanda. Então, olha só, a Holanda está diretamente ligada ao Brasil. Por quê? Porque a Holanda financia muito
dos engenhos brasileiros são financiados pelos holandeses, são os holandeses que têm as refinarias, então o açúcar brasileiro sai daqui e vai diretamente para a Holanda. E então a Holanda, ela tem uma relação comercial muito próxima com o Brasil, muito lucro. E tem mais uma situação: os holandeses, eles também queriam estavam se tornando muito importantes no quesito comercialização de escravos. Então era uma concorrência do Brasil e dos holandeses no comércio de escravos. Eles queriam se tornar tão importantes no comércio de escravos como os portugueses. Então, tem a questão do comércio de escravos, tem a questão comercial. E o que a União Ibérica tem a ver com a Holanda? A Espanha tem uma relação muito complicada com a Holanda. Os espanhóis não gostam dos holandeses, tem uma treta entre eles ali gigante, e com a coroa portuguesa agora está sob domínio da coroa espanhola, com a União Ibérica, vai ser proibido o comércio entre o Brasil e os holandeses. Então, isso vai ferir diretamente os holandeses, que vão ficar muito indignados com a possibilidade de não comercializar mais com o Brasil, até porque eles têm altos investimentos aqui no país, né? E, de repente, essa União Ibérica e a unificação da coroa portuguesa e espanhola sob o domínio espanhol, que ficou de 1580 a 1640, acabou atrapalhando os planos dos holandeses. Isso vai fomentar a invasão dos holandeses aqui no Brasil. Há de se dizer que existe até perspectivas historiográficas que dizem: e se o Brasil fosse holandês? Vocês vão assistir um vídeo depois e fazer um relatório do vídeo, que se o Brasil fosse o Brasil holandês, por conta da forte influência dos holandeses aqui no Brasil. Pernambuco, Ceará, Paraíba, Maranhão foram dominados aí por holandeses. Tem que lembrar que a questão territorial do Brasil é muito menor do que se entende a questão territorial hoje no quesito Tratado de Tordesilhas. Antes de eu falar da questão da França e da Holanda no Brasil, né, como os franceses e holandeses exerceram seu poder, essas invasões aqui no Brasil, eu esqueci de falar de uma situação que é importante. A monocultura para exportação é o açúcar, mas começou a acontecer aqui no Brasil também a criação de gado. E essa criação de gado ela foi aumentando. E esse aumento gradativo acabou atrapalhando a produção açucareira. Então, lá na apostila de vocês até fala sobre isso, lá na página 38, vai falar que o rei de Portugal, então, vai fazer um decreto, vai determinar a transferência das fazendas de criação de gado a 10 léguas distantes da praia. Lembrar que uma légua é o equivalente aí a 6.600 quilômetros, tá? Então, 6.600 metros, né? Então, dessa forma, gente, vai ocorrer aí a separação do açúcar versus a produção, a criação de gado, que também vai ser importante. Então, não vai ser a conjuntura econômica mais importante para a exportação, mas vai ser uma conjuntura econômica também importante e que vai ter um crescimento significativo. Por isso, a lei chega e fala desse distanciamento para separar essas questões econômicas. Nós vamos ter o tabaco também aí, que vai ser importante no Brasil. Não tem o fomento da policultura, ou seja, nós não vamos ter pequenos grupos ou minifúndios, né? No Brasil tem a característica, então, de grandes latifúndios, tá? Até porque a partir da perspectiva que um grande latifúndio eu tenho mais lucratividade. Quando eu planto em grande quantidade um produto X ou Y, eu tenho maior lucro. É a perspectiva de alguns países, tá?
o seguinte, eles fomentam um produto X ou Y, seja na área industrial ou na área agrícola, para ter maior lucratividade ou maior controle sobre aquele setor econômico. A China faz isso também, né? Então, ela domina um setor X ou Y e aí ela detém o monopólio, o poder sobre específica, certo? Então, gente, agora eu quero falar para vocês sobre as questões das invasões no Brasil. Então, nós vamos ter franceses e holandeses. Os franceses, gente, os franceses, eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. E os franceses já praticavam pirataria no quesito do pau-brasil ali, tá? Então, já tinha uma pirataria organizada. Nós vamos ter lá na página 40 da apostila de vocês um mapa que mostra aí essas ocupações francesas e holandesas, tá? Em verdinho vai estar a ocupação francesa, que vai se dar no Rio de Janeiro e em São Luís. Então, no Rio de Janeiro, eles vão se localizar ali na região da Guanabara e eles vão ter o apoio dos indígenas. Ali é o grupo Tamoio. Então, a forma com que eles tratam os indígenas está relacionado a essa relação amistosa e o apoio que eles tiveram dos indígenas ali no Rio de Janeiro, que chama-se França Antártica, essa região. Eles vão ficar por ali por um breve tempo e vão conseguir ser expulsos. Dali, eles vão migrar, eles não desistem, e eles vão para a região lá de São Luís, certo? Lá é a França equinocial, tá? Eles vão ficar ali, vão construir o Forte de São Luís, que depois, hoje, no lugar do Forte de São Luís, é o Palácio dos Leões, né? E também vão ficar ali por um tempo mais curtos, né? Também vão ser expulsos. Diferente dos holandeses, que vão ficar muito mais tempo no Brasil, certo? Vão criar muito mais raízes no nosso território. Olha só, no caso dos holandeses, é importante falar que eles vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, ou seja, uma questão comercial muito forte, lembrando que os holandeses patrocinaram, financiaram os engenhos no Brasil, lembrando que eles queriam ter o controle dos escravos, assim como os portugueses, a questão comercial que é muito forte, as refinarias, né, todas que tinham na Holanda. Então, eles vão ficar aqui por 24 anos. É um tempo significativo. Para falar especificamente desse período histórico, que é o chamado Brasil holandês, e de suas influências na figura de Nassau, vão assistir um documentário, o Brasil holandês, certo? E desse documentário vai sair um trabalho, é o relatório do documentário. Então, vocês vão fazer o relatório do documentário e, além do relatório, tem que constar a análise desse período histórico, ou seja, o que nós falamos, a questão do ciclo econômico, da conjuntura econômica que era o açúcar nesse período histórico. Então, algo que vocês têm que lembrar, vocês vão assistir o documentário e fazer a relação desse documentário com a nossa unidade de estudo, que é a conjuntura do açúcar no Brasil. Certo? Uma coisa que é importante lembrar também é que vocês vão dar esse trabalho por e-mail, não pelo WhatsApp. Tá? Então, esse trabalho vai ser enviado por e-mail, o relatório vai ser enviado por e-mail. Tá? Para mim, é melhor no quesito correção. Ontem eu comecei a fazer as minhas correções, então quase tudo que era de e-mail, assim, eu já fiz uma boa parte, eu consigo já dar o retorno para vocês por e-mail. Para mim é muito melhor essa articulação do que no WhatsApp, que é muita coisa, tem muito grupo, né? Para mim é mais difícil. Então, para facilitar o processo de correção e a devolutiva de vocês também das correções, vocês vão me enviar por e-mail, certo? Então, eu vou falar no grupo agora o link
aproveito o tempo de vocês, já assistam, já façam os relatórios. Eu vou dar, como sempre, dou um tempo hábil para vocês fazerem, me enviarem, certo? Então, vocês vão ter aí sexta, tem que me enviar por e-mail até sexta-feira que vem o relatório pronto, certo? Vou deixar o meu e-mail ali de novo para quem não tem. Já coloquei no grupo, mas às vezes, né, apaga porque é muita coisa no grupo. Coloquei o e-mail certinho, data de entrega e o link do documentário que vocês devem assistir. Não esqueçam de fazer as relações com a nossa unidade de estudo. Depois desse vídeo, desse relatório, a gente volta fazendo as correções da unidade 22 e eu vou abrir as trilhas para vocês fazerem também, certo? Então, dessa unidade, vocês terão o relatório e as trilhas enquanto avaliação. Da unidade passada, o mapa conceitual e as trilhas. Eu quero lembrá-los que alguns mapas conceituais eu não recebi. Beleza? Se organizem, façam o conceitual e o mapa conceitual pode ser, sim, enviado pelo WhatsApp, porque é uma imagem assistiram dele, para minha análise não é tão difícil, é diferente de um relatório. Então, quem não fez ainda, por favor, envie o mapa conceitual. Tá? Quem fez, muito bem, corações para vocês, parabéns. Tá? Muito obrigada pela participação na aula, explicamos, falei coisa pra caramba, né? Quase não falo, né? Chama, prof. Oi? Mas muito obrigada, gente, pela participação, por me ouvir. E que é importante essas discussões, lembrando que 70% da prova do Enem é Brasil, tá? Então, esse período cai um pouco mais, um período um pouquinho mais para frente ali do Império, mais do que o período colonial. No entanto, é importante a gente entender todas essas conjunturas, né? Ciclo, a gente também está desconstruindo a ideia de ciclo econômico, porque ciclo tem um início, meio e fim. E se a gente pensa no açúcar, tem início, meio, não tem fim, porque o Brasil é o segundo maior produtor no mundo, perdeu agora essas últimas 2 safras para a Índia. Então, não é que acabou. Ele mudou de conjuntura, ele se transformou. Então, eu acho bem interessante a gente utilizar a palavra conjuntura ao invés de ciclo. Mas nos livros didáticos, nós vamos ver a palavra ciclo e não conjuntura. Mas a gente que tem um conhecimento mais amplo, mais fácil, de melhor entendimento, usarmos a palavra conjuntura. Certo? Alguma pergunta? Porque vai cair aqui a nossa conexão. Não, professora, tudo certinho. Entenderam? Falei mais cobra, mas tudo bem, né? Sim, senhora. Então tá bom, tá? Olha só, vou colocar lá no grupo. Entendi, prof. Oi? Entendeu, Elô? Então, olha só. Sim. A prof vai colocar. E assim, ó, um beijinho para vocês. Um beijo para vocês. Obrigada pela participação. E agora eu vou colocar lá no grupo o link e as atividades que vocês têm que fazer. Certo? Beleza. Ok.